Eu gravei essa entrevista em janeiro de 2020 e desde então ela estava aqui guardada, esperando o momento certo para ser publicada. E eu acho que o momento é agora. Espero que vocês gostem bastante. Nós batemos um papo sobre vida, sobre inspirações. O nome dessa série se chama Suas Inspirações. E a gente conversa um pouco sobre como o cotidiano, a vida do Lucas e as coisas que ele acredita, as coisas que ele passou e coisas que ele faz, fora trabalho, como elas influenciam o jeito dele pensar e também o meu jeito de pensar, porque eu explico bastante sobre mim nessa entrevista e espero que vocês gostem. Tô te vendo aí, hein? Lucas Vinícius. Tudo bom, Will? Vinícius da Silva, né? É meu nome. É isso? É. Se for no YouTube aparece isso, mas se for no deve Wikipedia também aparecer, aparece. deve aparecer qualquer outro Lucas Vinícius da Silva, visto que se você sai na rua, anda 10 minutos, você encontra 9. Espero eu dar um norte para as pessoas de como funciona o fora de fato fazer um vídeo para internet ou de fato pensar em alguma música. E o fora do âmbito técnico, né? Exato. São coisas aqui que eu quero abordar que são coisas do dia a dia, coisas corriqueiras, ou coisas talvez até que 6 anos atrás fizeram você ter essa vontade de gravar, né? Então, o que eu quero dizer aqui? Eu queria saber de você um pouco, primeiro, do Lucas de hoje, assim, o que ele pensa antes de produzir alguma coisa, por exemplo. Você tem um roteiro que você quer criar. Cara, de onde que vem, assim, essa... Hoje, assim, antes de chegar lá atrás. Voltando um pouquinho no que você estava falando ali, eu sou muito fascinado por qualquer tipo de estudo antropológico. Eu acho, muito fascinante de verdade todas essas coisas. Eu já pesquisei muito sobre hipóteses onde um ser humano ele não é criado por outros humanos. Tipo, sei lá, uma criança, por exemplo, que é abandonada na selva e ela de algum jeito sobrevive com, sei lá, com animais, criando tipo Tarzan, assim, sabe? E de como isso influencia a maneira daquela pessoa pensar, a maneira dela se portar, sabe? A maneira de como ela vê o mundo e como isso tudo muda e como a gente não pode simplesmente restringir uma pessoa ao âmbito técnico, né? A gente não pode simplesmente dar uma função para a pessoa e esperar que não tenha nada dela naquilo, sabe? Exato. Que não tenha o toque dela. Eu acho que desde o momento em que a gente nasce, né? No momento que a gente... Até um pouco antes da gente nascer, né? Quando a gente tá dentro do útero da nossa mamãe, a gente tá ali coletando coisas e acumulando uma bagagem, que são coisas que começam a formar nosso caráter, nossas capacidades cognitivas e a nossa maneira de pensar. A gente já vai ouvindo a mamãe pedindo aquela lasanha Isso, maior, exato. Vai dando umas bicas no umbigo dela ali, e são todas as coisas que a gente leva pra vida inteira e que a gente não sabe porque tá no nosso subconsciente, mas que elas estão ali. Sabe? Então eu fico muito incomodado, por exemplo, de quando eu vejo, sei lá, alguém falando de outra pessoa assim, eu gosto de fulano porque ele tem uma opinião imparcial. Não existe opinião imparcial. Não existe opinião imparcial. Você tá chamando a opinião do cara de imparcial porque ela é igual a sua. Então ela é imparcial. Mas nada é imparcial. Não existe um filmmaker imparcial. Não existe um criador imparcial. Todo mundo tá ali, às vezes a gente age parecido, né? Tipo, tudo bem, todos os filmmakers filmam. Mas cada um do seu jeito, sabe? Cada um com um pedacinho da sua, vamos chamar de alma, né? Ali no negócio. Então, pra mim, o processo de criação sempre teve muito a ver com a minha bagagem. E não pra mim, né? Pra todo mundo é assim. Mas eu sempre consegui ver isso muito claramente, assim, do quanto isso faz diferença e do quanto, coisas, às vezes, pequenas do nosso cotidiano influenciam na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de produzir. Eu acho que não é tão claro pra todo mundo isso, por incrível que pareça. Não é. Pra muita gente não é. Exato. As pessoas acham que elas simplesmente precisam aprender um negócio, sendo que elas às vezes não se dão conta que muitas das coisas que elas, na cabeça delas precisam aprender, já estão ali. Elas só não conseguem identificar aquilo. Acho que vale até pra uns ramos que não tem nada a ver com o nosso. Para todo ramo, cara. Isso é do ser humano. Saber como ele contrataria alguém. Isso é do ser humano. Pois é, o RH, às vezes, ele contrata alguém por instinto. Por uma questão de o cara sentir alguma coisa pela pessoa, sabe? Pelo lado humano. A gente não pode nunca descartar o lado humano. Porque é ele que faz com que a gente seja uma raça que prospera e que vive feliz e que vive diferente, sabe? Que evolui. E de fato, eu acho que hoje em dia é uma das buscas que eu tô mesmo, assim, cada vez mais pelo lado humano da coisa, coisas que eu gosto de trazer, esse tipo de entrevista. Tipo assim, fazer isso aqui, pra mim, é eu colocar um pouco de mim no meu trabalho, lógico, sabe? Tem uma série de outras coisas que eu faço que, às vezes, me influenciam em fazer um vídeo de um jeito, ou uma angústia, ou uma felicidade, ou alguma irritação no momento. Eu a acho mim que também. esses sentimentos
Eu tenho muitas fases, né? Eu passo por muitas fases e eu transito entre elas assim muito rapidamente, né? Eu mudo muito rápido, eu sou tipo um metabolismo muito acelerado, assim, em forma de no meu setor criativo lá, tudo é muito cíclico e a coisa gira muito rápido, então tudo sempre depende do meu momento, sabe? Como eu nunca segui uma fórmula para nada, isso é tão benéfico quanto às vezes um pouco prejudicial, porque eu nunca... Tem vezes que eu simplesmente travo porque eu falo, tá, o que eu faço agora? Porque eu não sei o que eu faço. Tipo, o que é que o Lucas faz? Tipo, ninguém sabe responder essa pergunta, porque cada semana é uma coisa, sabe? Cada semana é uma coisa. Então, tipo, eu não posso simplesmente voltar a fazer o que eu faço, porque o que eu faço é volátil. O que eu faço não existe, sabe? Então é muito louco, porque eu preciso estar sempre em contato comigo mesmo para entender de que maneira eu vou me comunicar dessa vez. E você acha que isso atrapalha de algum jeito as pessoas saberem quem é você, ou o que você faz na internet? Sim. Você acha que talvez se fosse um nicho só... Sim, mas aí... mais prático? Eu acho que seria mais prático, mas eu acho que também seria um pouco inverdadeiro, né? Porque eu não acredito que uma pessoa se mantenha da mesma maneira por mais de um milissegundo, sabe? Tipo, mesmo que sejam mudanças muito minúsculas e insignificantes, você está sempre mudando. Então, se você se apega a um formato ou a alguma coisa, algum método, e você não larga daquilo, você está indo contra a sua própria natureza, que é a natureza da mudança. Então, eu acho que é um pouco prejudicial pelas pessoas não conseguirem entender direito, às vezes, o que eu sou, mas também eu acho que está muito na reeducação, sem querer ser prepotente aqui, mas da pessoa conseguir enxergar que tudo que ela viu, portanto já é passado, não pode ser aplicado no presente, que também já é passado. Por exemplo, ela não pode assumir um negócio que eu falei e falar, tá, esse é o Lucas e é isso, esse é ele agora, esse é ele daqui 10 minutos. Justo. Por que não? Ela pode falar assim, o Lucas pensava assim, ele fazia assim. Então tudo que eu fiz é passado, sabe? E aquilo ali, você pode entender aquilo como uma trajetória, né? Como uma escalada para eu me tornar o que eu sou agora. Porque querendo ou não, você profissional é quase que você... pessoal. Você pessoal. Então, no meu tipo de negócio, não só no meu, mas acho que em uma boa parte da arte, talvez, pelo menos nessas comerciais que a gente faz, geralmente quando você não escolhe, tipo, um meio de atuação, assim, onde sei lá, você pode... foca numa coisa que você é bom e vai. Por exemplo... no meio da moda. Tem muita gente que é fotógrafo de moda, tem muita gente que é filmmaker de moda. Quando o cara escolhe aquilo, ele meio que, tipo, naquele meio ele é conhecido disso, isso é bom, talvez para alavancar mais ele naquele rolê. E quando você não é só uma coisa, eu acho que é meio novo, sabe? Tipo, eu digo por causa de mim mesmo. Eu não acho que eu faço uma coisa só, e eu não acho que eu quero fazer uma coisa só, eu não preciso fazer uma coisa só. Mas na minha área, se às vezes você não escolhe às vezes parece que as pessoas não vão saber o que você faz, mas eu pode também, ser que te atrapalhe. Eu também, eu sofro crescer, muito, eu sou profissionalmente, do âmbito profissional e do âmbito de sucesso, vamos dizer, isso é muito prejudicial. Porque quando você não tem constância, quando você não tem fidelidade a um tipo de conteúdo, é óbvio que vai ser muito mais difícil de você reter uma audiência, de você fidelizar um público, sabe? Porque como é que você vai segurar uma pessoa se você não insiste num negócio? Porque tem muita coisa que eu já vi na primeira vez e não gostei. E precisei que fosse insistido a mim, sabe? Sim. Tipo, vi um primeiro episódio de uma série e falei, putz... Algumas vezes comigo. Não gosto. Mas todo mundo tá falando que é legal, vou tentar. Não gosto, mas eu vou... Mas, tem outro, deixa eu ver. Aí você vai e de repente o negócio é uma das suas coisas preferidas. E aí, tipo, como é que fica, sabe? Então por isso que é muito importante do lado profissional, só que é meio... É por isso que é tão complexo, sabe? Porque ao mesmo tempo que é muito importante você ficar na mesma coisa, vai muito contra a nossa natureza. Eu mesmo não consigo seguir numa coisa só há uns anos. Pois é, e você é meio que... E você meio que é quase que condicionado a isso, né? Pela sua profissão e tal. E, tipo, normalmente, falam isso, o contato que eu tenho com filmmakers, fotógrafos e toda essa galera de produção e tal, não sei o quê, a galera tá sempre trabalhando e é um trabalho muito mais, como você disse que a minha linha entre o pessoal e o profissional é muito mais fina que a sua. Às vezes, uma pessoa que faz um trabalho parecido com você, eu não sei como ela é. Então eu sempre fico nessa, sabe? Tipo, eu falo, putz, tem um fotógrafo aqui, mas
E se ele for mó sério, sabe? E se ele for... você não tem essa casca, sabe? Você já me vê ali e já é aquilo e pronto. E é muito louco isso. Com o Instagram a gente tá quebrando um pouco isso. Tem uns filmmakers, fotógrafos que já são... a gente tá conseguindo mostrar muito mais o nosso lado humano. Exato. E, assim, do ano passado, pelo menos, essa foi a onda das redes sociais. Se você não mostrava você como pessoa... você começava a perder, e as marcas começaram a ver isso, começaram a colocar cara nos produtos, cara com influenciador, cara de não sei o que, aí vira aquela pessoa da minha marca, tipo, fulano de tal da marca de whisky. E tem que estar, sabe? São coisas que tem que ser valorizadas, tem que estar em evidência, assim. Eu também acho que tem que humanizar bem sempre foi muito mandado pra gente, isso. Desse jeito. Por isso que eu gravo sempre com você, porque eu falo, puta, eu não quero um cara pra me gravar, eu quero que o Will me grave. A gente tem uma troca legal. Então, porque eu falo assim, eu quero que o Will me grave, porque eu não preciso de... Às vezes, por exemplo, um vídeo mais simples, eu falo, puta, eu podia gravar sozinho, mas, sabe, tipo, eu quero o dedo dessa pessoa no meio do negócio, sabe? Porque funciona, porque é algo que agrega. Esse é o tipo de cliente que eu busco, assim, não que você de fato seja um cliente, mas acaba sendo. Sim. Mas as marcas que eu gosto de trabalhar bastante com marca, eu busco isso, cara. Quando a marca não me trata tão... como um binário, assim, né? Você que, é um... Você pode opinar e você pode, de fato, trazer um pouco da sua cara para fazer a minha cara, me incomoda. Então, eu não gosto quando o mercado te trata meio que como... Se não for sua produtora, pode ser outra e tudo bem. Eu acho que a arte é um negócio muito sagrado para você tratar ela de maneira tão descartável assim, por exemplo. Eu acho que se eu fosse dirigir um filme e falasse assim, tá bom, tem ali o cinegrafista... Mas se esse cara, se ele faltar, eu só ponho outro no lugar e vai ser a mesma coisa. E isso pra mim já seria, sabe, já ia abalar a parada, sabe? Porque eu acho que se tem um humano exercendo uma parada, isso tem que ter um propósito. Não pode ser simplesmente, porque senão botava um robô lá e pronto. E quando eu monto as equipes eu penso nisso também. A gente tenta... Eu tenho esse privilégio de ter alguns trabalhos que eu consigo trazer outras pessoas. E é uma das coisas que eu mais gosto, porque eu consigo movimentar o meu próprio mercado. Mas, ao mesmo tempo, estar em outras equipes também é uma outra coisa que é bem legal. Então, você consegue ver a linha de raciocínio de outras pessoas e tal. O que eu quero dizer é que quando eu monto as coisas, eu penso no que cada pessoa é bom. E não só... Tipo, eu quero ter sempre essa pessoa. É isso. Porque às vezes essa pessoa, apesar de ser ótima fazendo uma coisa, na outra ela não é tão boa. Isso, e às vezes só é um negócio que não vai servir pra você. É o perfil da pessoa, exato. E às vezes o perfil dela só... Porque eu não funciono pra algumas outras áreas. Claro, só não vai às vezes combinar, mas é justamente isso, ela vai combinar pra outra pessoa. Sim. E quando você acha esse tipo de coisa, puta, é muito foda, cara. Muito foda, porque você fica, além de trabalhar, você se contenta com a parte. Então você se sente parte de algo, assim, sabe? E eu, voltando à primeira pergunta que você fez lá, tipo, como é o processo de criação, basicamente, né? Eu, desde o começo, eu falava assim, eu sempre fui muito próximo a vídeo, eu sempre gostei muito de vídeo, sempre gostei muito de fazer palhaçada, desde que eu me conheço por gente. E todo mundo sabe disso já também, mas é uma coisa que sempre... eu acho que ninguém nasce engraçado. Acho que ninguém nasce nada, na real. Eu não acredito muito nessa parada de dom. Eu acredito que tem pessoas que têm uma predisposição, mas tudo tem uma explicação biológica, sabe? Tudo tem uma explicação biológica. Eu podia até falar, né, psicológica, mas psicológica é biológica, é a mesma coisa. Então, assim, eu só toco um instrumento hoje, eu só pego músicas com facilidade de ouvido, não é porque eu tenho dom, não é porque eu nasci assim. Não, eu tenho certeza que se eu tivesse nascido em outra família, se eu tivesse nascido... Não é talvez, certeza que eu seria outra pessoa. Justo. Sabe? Porque é o que são as experiências que te moldam, sabe? É tudo que você vai coletando ali, essas coisas vão formando você e cada mini detalhe, assim, é muito fundamental e importante. Tem um jeito de buscar isso? Ter uma noção maior do que... Como assim, buscar? Tentar lembrar do que, sei lá, sua mãe fazia quando você era muito dá pra lembrar de umas coisas, assim, mais grosso, né? Mas tem coisas que a gente nem sabe. Tem coisas que aconteceram no background, assim, sei lá, tipo, vamos supor, uma porta bateu e você teve que ver por que a porta bateu e aí você viu, sei lá, uma palheta e aquilo instigou você a querer um negócio. Então, sabe, não é do nada, não é dom. Não é dom. Pelo menos na minha opinião, né? Eu não acredito nessa parada de dom. Eu acredito que tem pessoas que têm mais facilidade para fazer coisas que outras, mas isso tem um motivo. Eu acho que todo ser humano, ele nasce com a condição
tão igual de aprender quanto o outro que nasceu depois. Mas o que você faz no dia a dia? Então, fora... Quando eu comecei o canal... Fora ligar uma câmera. Quando eu comecei o canal, eu falei assim, eu vou começar o canal, mas eu não quero, sabe? Eu não quero ter pressão de produzir, porque eu sempre fiz essa parada e sempre fiz no meu tempo. E, sabe, mano, tava nem... Nossa, eu nem... Cara, eu não considerava a possibilidade mais remota de ganhar dinheiro com aquilo, sabe? O primeiro vídeo dá pra ver que é simplesmente tipo, velho, com uma câmera eu não tava qualquer coisa. Nem aí, velho, pra parada. Tipo, nunca foi nada planejado, sabe? Eu sempre fui indo um diazinho de cada vez, assim. Até que a coisa tomou, né, foi começando a tomar uma forma ali. Foi rápido, né? Foi. Mesmo do primeiro vídeo sendo bem foi meio que rápido, mas... Caiu no gosto. Aí, o primeiro vídeo já caiu no gosto da galera muito forte, assim, e aí ficou um tempo, e aí depois tiveram alguns outros episódios, assim, onde teve um boomzinho no meu canal, que foram, né, o que foi ali me consolidando, né. Desde o começo, eu falava, assim, tudo que eu trazia pro meu canal, tudo que eu trago pro meu canal, tá de alguma maneira relacionado com o meu cotidiano, sabe, com o meu cotidiano, com alguma coisa que eu vejo. Se você me trancar numa caixa escura e me deixar lá, você pode ter certeza que eu nunca mais vou produzir nada. Nunca mais vai sair nada. Nunca mais. Porque eu preciso de experiências pra conseguir, sabe? Eu posso fazer até um negócio retroativo. Tipo, sei lá, lembrar de uma coisa e falar, puta, eu podia fazer um negócio. Mas dali, do momento que eu tô trancado naquela caixa em diante, não vai sair mais nada. Porque não tem mais experiência, não tem mais nada. Entendeu? Então, acho que o dia a dia é uma coisa que o dia a dia influencia totalmente, assim. Totalmente. A vida, né? Totalmente. É claro que influencia todos, mas no seu caso... A vida, né? Porque a gente traz pro micro, né, esse negócio do dia a dia, que no final do dia, né, na expressão, é a nossa vida, né? O dia a dia é a nossa vida, não é um negócio à parte do que constitui a nossa história. Então, sempre foi muito assim, sempre eu precisei dessas experiências, porque, sei lá, num vlog onde eu contava uma história minha, aquilo ali é literalmente uma experiência minha sendo contada, sabe? Às vezes de um jeito cômico, sim, que é uma coisa que eu também peguei de influências do meu pai, que fazia piadas, do meu pai que ouvia Costinha e o que eu via aquela linguagem e falava, caramba, é um jeito interessante de se comunicar, sabe, de estar com pessoas que também tinham tendência a serem mais engraçadas, fazer palhaçada, fazer idiotice. Então, tudo isso me fez ser quem eu sou. Até hoje, por exemplo, o vídeo do Trapper lá, que foi um dos primeiros que a gente fez juntos, tipo, aquilo ali é uma visão, forma, né, de é uma visão minha, tipo, eu tive uma visão da parada, eu fiz, né, uma análise e fiz uma piada em cima, entendeu? Falei, olha como de alguma das óticas isso pode ser assim, sabe? E aquilo ali era minha ótica, que já nem é mais, por exemplo, já hoje eu já faria um vídeo diferente, sacou? Então, todos esses vídeos que tem ali, às vezes alguma crítica, alguma coisa, são porque você quer falar, mano. Um vídeo nada mais é do que você falando. E músicos são muito assim também. Sim? Eles têm muitas fases. Às vezes naquele momento ele critica alguma coisa na letra. Todo tipo de arte, né? Ele já não pensa assim. Todo tipo de arte, cara. Mas sabia que isso é uma coisa que segura muita gente, inclusive a mim, já me segurou, de não soltar alguma coisa por achar, sei lá... Na verdade, não por achar, mas por não ter entendido. Hoje eu entendo isso. Mas que as coisas são assim, as passageiras. Uhum. Tipo, nesse momento eu penso assim e eu posso dizer pro mundo que eu penso assim. Uhum, mas você tem medo de pensar diferente no futuro e... Não necessariamente, mas tipo... Medo dos outros não entenderem que naquele momento você pensa assim e que talvez... Na próxima você não pensa assim. Acho mas que isso, até o mas isso nosso, é uma coisa... seu, na verdade, o Cauê posta muito sobre isso. Sobre as pessoas encherem o saco dele porque hoje por causa ele de uma pensa coisa que completamente ele falou. diferente do que ele era 4 anos mas atrás. Isso sempre vai ser assim. E pode ser que a versão nova não te agrade. E tá tudo bem. Sim, mas não fica tão claro, sabe? Pois pra mas mim não era tão isso claro, é uma coisa que eu falo muito, por exemplo, em relações mais íntimas, relações pessoais, assim, a pessoa sempre bate naquela tecla de você tem que falar sempre a verdade, você tem que sempre ser sincero. Daí eu falo, tá bom, concordo, mas... Isso não é um pouco delicado? Porque, às vezes, a sua sinceridade é a sua verdade que vale momentaneamente. E o que você fala, às vezes muda pra você. Mas como é que você vai mudar o que você falou pra uma pessoa que ouviu e ficou com aquilo guardado na cabeça? Aquilo, às vezes, pra você muda naturalmente. Mas pra você mudar naquela pessoa, às vezes é um negócio irreversível, cara. Sim. Às vezes uma coisa que você falou porque era a verdade pra você, porque a verdade também é volátil, ela acaba ficando... impregnada na cabeça de quem ouve, e acontece isso. Sim. Acontece isso, a pessoa nunca mais consegue te ver de outro jeito. Total. Então é um negócio muito delicado. E tem várias questões sobre a humanidade que são muito delicadas e que elas não necessariamente têm uma saída, assim. A gente ainda não conseguiu resolver todos esses nossos paradoxos, vamos dizer assim. Não vai ser simples. Um exercício que eu tenho feito ultimamente e é muito difícil, cara. Toda vez eu tenho que parar e me lembrar.
que é de tentar não julgar o máximo possível. Sim, claro. Então, se eu ouvir uma coisa, eu entendo aquilo como aquele, pelo menos naquele momento, verdade, claro. E eu tento não achar que ou a pessoa tá fazendo por mal, ou a pessoa cara, tá fazendo pra me prejudicar, ou qualquer coisa do tipo. Mas é muito difícil. Ou então, tipo, no trânsito, às vezes você não sabe por que fulano... Pois é, porque você não tem como saber, cara. Exato, e eu de verdade, eu não acredito no mal. Eu não acredito no mal. Eu acredito em visões deturpadas da realidade. E talvez a minha visão seja deturpada, sabe? Mas, tipo, é por isso que eu vejo tanta coisa que eu não gosto. Eu fico zoando, falando que eu gosto de ver coisa ruim, porque eu quero entender, sabe? Eu quero... você buscar entender o outro lado é uma experiência que pode ser engrandecedora, assim, porque às vezes você consegue destilar, sabe? Você consegue tirar o ódio que você sente daquilo, às vezes um sentimento negativo, e começar a entender o porquê que aquilo acontece. Sabe? Você não precisa concordar, nunca, mas você começa a entender o porquê que aquilo acontece e isso é muito interessante, assim. Por isso que eu gosto de ver coisas que eu não gosto, sabe? Você pode não concordar, claro, como você provavelmente não vai, mas você pode ver ali alguma coisa que te faz entender. Porque se tem alguma coisa que o Batman vs Superman trouxe de bom para a humanidade, é a fala, as pessoas odeiam o que elas não entendem, sabe? E você odiar uma coisa... O ódio, que é um sentimento tão repugnante... O ódio é uma palavra que nem poderia ser gasta tão simples assim, porque é uma coisa muito pesada. Né? É muito pesado e é um sentimento tão repugnante e sem sentido. Ele é um objeto que precisa ser desconstruído, sabe? E que você consegue desconstruir se você tentar. Eu não tô falando pra você gostar das pessoas que você não gosta, mas sempre dá pra entender que tudo acontece por um motivo, sabe? Tipo, até o psicopata. Ele faz um negócio porque tem uma parte do cérebro dele que não funciona. Exato. O Coringa foi uma grande crítica sobre isso. As coisas acontecem porque tem um motivo. Sabe, você vai falar assim, um psicopata mata pessoas do nada. Não é do nada, ele é doente. Sabe? Uma coisa levou ele. Tem coisas no cérebro dele que não são iguais às suas, sabe? E você não sabe como é isso porque você nunca esteve lá. E obviamente você não vai concordar aqui e falar, ah, não, então psicopata tudo bem, pode ficar. Não, ele tem que ser lidado. A gente vive numa sociedade, as pessoas não podem sair, né, cometendo crimes e fazendo coisas assim. Mas é importante sempre entender que as coisas acontecem por um motivo, sabe? Tem que tirar um pouco do emocional na hora de pensar assim também. Porque se uma as desgraça emoções... acontece com você próximo... O lado humano também pode atrapalhar bastante. Você vai ficar arrasado, mas você vai tentar entender. Pelo menos eu faço parte desse princípio de tentar entender. Uma coisa que eu penso muito é como o tipo de... Exatamente isso que a gente está falando do cotidiano e tal, mas como que as coisas que a gente faz, ou as coisas que acontecem na nossa vida, como elas mexem no jeito que a gente entrega algum material. Então, por exemplo, eu já contei isso para uns amigos e uns acharam até engraçado. Eu falei, cara, achei que era super comum isso. Tem dia, por exemplo, teve um vídeo que eu fiz da Puma pra Glamour, que ficou muito bom e muitas pessoas falaram dele pra mim depois. E o que eu fiz no dia que eu tinha que editar esse vídeo? Quando eu tenho os vídeos que eu sinto que são muito importantes, mais do que, na minha concepção, vão render mais do que outros. Não que eu trate trabalhos diferentes, mas, tipo, tem vídeo que a gente sabe que aquele vídeo vai... Mano, você sabe o que você tem de material e tal. Então, no dia... Você sente que aquilo pede mais de você e, portanto, você precisa dar. E que você esteja, sei lá, em algum momento concentrado, de fato. Se você tá bem ou mal, entregue é outra a coisa. E nesses dias que eu sei que eu tenho essas coisas, eu gosto de levantar bem cedo, tá ligado? Ou fazer algum tipo de exercício, ou comer em algum lugar, no café da manhã, já algum lugar que eu gosto. Então nesse dia eu saí... Eu gostaria mais se não fosse de manhã, o café da manhã. Justo. Tá. Eu fui nadar, cara. Tem uma piscina perto de casa. Encontrei ali, no meio de um monte de pensamentos, me liberei de outras ideias, voltei, sentei no computador e fiquei até, sei lá, depois do almoço, mexendo. Com suas devidas pausas saudáveis, levanta, toma um negocinho e volta. Mas isso é uma coisa que eu sei que me afeta bem pra arte, sabe? Se eu tô muito mal, acho que na minha arte eu não consigo trazer muito, como na música, que dá você às vezes transformar a frustração. Eu tenho que estar um pouco bem, assim, eu também então sinto isso. Eu tento estar bem o tempo todo, porque eu já falei, assim, tipo, momentos da minha vida onde eu estava miserável, assim, que eu falei, porra, tá aí, vou escrever uma música. Eu falo, mano, escrever música, o caralho, não consigo nem me mexer, velho. Tipo, tô completamente apático. Então eu sou diferente meio que dessas pessoas que conseguem usar da tristeza. Talvez em algum momento depois, quando eu já esteja recuperado, eu consiga olhar pra trás e falar, puta, eu posso contar aquela história ali, relembrar o sentimento, né? Mas no momento, pra mim é sempre muito... Né? Pra mim é sempre muito difícil. E eu queria ser um pouco mais metódico, assim como você é, por exemplo, porque eu não consigo ser tão... assim, pragmático, sabe? Pra mim... Eu sou um pouquinho. Pra mim, eu
eu não consigo ver as coisas dessa maneira porque parece que eu tô me forçando a fazer algo, sabe? Tá. Tipo, se eu falar assim, tá, eu sei que em vários momentos da minha vida, sair pra um determinado lugar já me fez bem, e pra fazer tal coisa me fez bem, ou quando eu vi um amigo e ali, sabe, a coisa fluiu naturalmente, eu tive uma conversa com ele que me inspirou e me deu... Cara, teve um vídeo que eu fiz no meu canal que eu escrevi ali inteiro, olhando pra um aquário, cheio de peixe. Eu fiquei assim, ó. Eu falei, caralho, mano. Eu comecei a escrever. Escrevi, mano, páginas assim no roteiro. Sobre peixe, mano. E aí o que eu falo agora? Eu falo, caramba, tô sem ideia. Não adianta eu pôr um aquário na minha frente, sabe? Tipo, tem que ser um negócio natural. Então eu simplesmente removo a pressão, porque a pressão... Não funciona. A pressão de produzir sempre a pressão de produzir sempre vai estragar a sua capacidade de criar. Então ela não deve andar lado a lado com você ali. Em alguns momentos ela até pode ser boa, né, para te fazer alguma coisa, mas no geral ela atrapalha mais do que ajuda. E por eu não ser assim, eu tenho conhecimento de que várias atividades do cotidiano já me ajudaram a produzir, mas eu também tenho conhecimento de que elas têm que ser naturais, sabe? Eu não posso falar, tipo, não, amanhã eu vou, por exemplo, igual você, tomar um café da manhã, vou nadar porque eu sei que isso vai me dar inspiração. Porque se eu fizer isso, eu sei que o meu cérebro vai pregar uma peça em mim e vai falar, não vai rolar porque eu sei que você tá fazendo isso só pra ter uma ideia. Justo. Então você não vai ter ideia porra nenhuma. Pra mim funciona como quase como uma meditação, entendeu? Uma terapia, assim, um relaxamento. Não, acho que é uma meditação mesmo, porque meditação, na teoria, é você se concentrar tanto em alguma coisa que você tá presente ali. Então eu tento isolar as outras coisas, mesmo assim, claro, eu tenho deadline, eu sei que eu tenho que entregar em algum momento. E é difícil também isolar. Mas às vezes de manhã pode ser que eu não acorde com essa vontade. Não quer dizer que é uma coisa que eu consigo automaticamente. É coisa que eu me programo para aquilo. Então eu tento dormir mais cedo, porque eu já sei que eu acordo automaticamente um pouco mais cedo. Então não é um... Chega a ser metódico, mas não é super metódico. Não é um bagulho que eu vou fazer e vai dar certo. Nem de jeito nenhum. Mas eu já tava condicionado nesse vídeo, por exemplo, porque eu já tava meio que feliz por querer fazer ele, com ele na cabeça. Então, cara, fluiu, sabe? Mas não é preto no branco, assim. Eu sei que a parada vai funcionar, tipo, nesses vídeos que você falou, por exemplo, que você põe mais carinho, que às vezes você entrega um pouco mais de si. Eu sei que vai funcionar quando eu faço alguma coisa. Porque sempre que eu faço alguma coisa de fato mesmo, aí, mano, eu tenho vários vícios, tenho várias compulsões, assim, né, normais do ser humano e tal, tipo, coisa de ficar vendo celular e às vezes perde a atenção de uma coisa, aí fica, sabe, não consegue estar ali 100% na parada. Só que quando eu tô produzindo alguma coisa, mano, alguma coisa que eu me orgulho, que normalmente é o que é, porque senão eu desisto no meio. Por exemplo, o vídeo da retrospectiva que a gente fez lá, mano, eu poderia ter passado 6 dias gravando ali, sem piscar, velho. Que você tava tão presente. E eu tava, pra mim era só aquilo, sabe? O resto do mundo, mano, foda-se. Sim. Entendeu? Então isso é muito louco ver o quanto isso pode ser uma salvação, sabe? Nessas outras compulsões da vida, desses outros vícios. Bom, a gente vê que a gente não tá preso a um negócio. A gente tá preso a lacunas do nosso cérebro que precisam ser preenchidas por alguma coisa. E não necessariamente precisam ser coisas fúteis e ruins. Mas acho meditação, até para que se alguém quiser pesquisar, pesquisem sobre esse assunto. Meditação é 100% isso, cara. É isso. Só que a meditação existe em outras formas também. Ela não é só você ela não é só você ficar... Exato. Não é isso. A meditação é você respirar. Respirar já é meditação, sabe? Então, você respirar conscientemente, você respirar devagar já é uma meditação. Sim. Você já começa, né, porque no Pilates a gente faz isso. Então, porque o psicológico está 100% atrelado ao biológico, né? As pessoas às vezes esquecem disso. Então, às vezes, a respiração celular ali, né, você tá fazendo a parada, ela vai causar impacto em vários outros setores do seu psicológico, sabe? Que é o biológico. Então, é muito louco isso. É muito por aí e acho que era meio que isso onde eu queria chegar, assim, com esse papo. Pra galera sacar que você não necessariamente só precisa saber fazer alguma coisa. Exato. Você precisa ter uma série de coisas. Exato. Se você não tiver presente ali o seu foco, a sua atenção, a sua característica, né? Eu já muitas vezes... ser você. Já muitas vezes eu preferi fazer algo com uma pessoa que não sabia fazer tão bem quanto outra, só que fazia com a alma, do que a outra, sabe? Acontece. Tipo, tá tudo bem, o cara é um excelente profissional, mas o cara trabalhando é um robô. Então eu não quero ele. Eu quero um cara que vem aqui e que sinta o que ele tá fazendo. Sim. Que consiga sentir o que eu tô fazendo. Mesmo que eu acho que eu entendo isso também até quando uma coisa não tá tão em paz, assim. Por exemplo, tem um assistente meu, que eu não vou nem falar quem é, mas a gente se dá tão bem que até quando a gente está, às vezes, discutindo alguma coisa,
eu nunca penso em não ter ele mais perto, sabe? Porque eu sei que aquela discussão tem o porquê daquele momento, ele tá me cobrando de alguma coisa, entendeu? E aquilo, tipo, às vezes aquela irritação, aquela coisa, eu sei que ele tá sendo verdadeiro ali, entendeu? Ele não tá só, tipo, abaixando a cabeça e fazendo alguma coisa. Então, tipo, isso eu gosto pra caralho. Isso acho que as pessoas não sabiam disso, porque eu nunca acho que falei isso pra mim. Não, mas às vezes a gente não sabe, mas é muito interessante esse negócio de você valorizar o cara até no momento onde ele vai contra você, sabe? Porque você fala assim, tá bom, você tá indo contra mim, mas você tá sendo você, pelo menos. E isso tem um valor muito, sabe? Você ser um pau mandado, eu prefiro que você me xingue, cara. Sim, exatamente. Eu prefiro que você me xingue e seja você. E mostra quem você mas que você abrace e, tipo, entenda aquilo lógico, também, que tenha sabe? um motivo, que seja plausível, que a pessoa entenda do mesmo jeito que a gente entende também. Porque às vezes tem visões diferentes, visões conflitantes. Tem gente que não, e principalmente no mercado de trabalho, cara. Às vezes você ser você não é o que os caras querem, entendeu? Muitas vezes, às vezes eles querem um profissional, uma empresa. Eu já passei muito por isso, cara. Várias marcas aí que já me chamaram pra fazer coisa, que eles queriam fazer um negócio completamente engessado. Sim. Que eu falava, mano, por que vocês me chamaram, velho? Chama qualquer outro. Sim, tem gente que gosta de ser moldado e fazer do jeito que a marca quer. Vocês chamam o Lucas pra ele não ser o Lucas. Tipo, como que isso é algo, sabe? Como que isso pode funcionar? Sim. Enfim, é isso aí. Mas eu acho que vale muito essa dica pra quem quiser absorver isso desse jeito. Porque eu acho que com o tempo as coisas vão ficar mais humanas, assim. A tendência não vai ser só alguém que, tipo, te faz 100% mecânico e bem, que vai ser a pessoa que te traz o autêntico, sabe? Eu acho que a autenticidade ela sempre tem que ser preservada, e eu acho que à medida que a nossa raça, né, humana vai evoluindo tecnologicamente, assim, eu acho que em algum momento vai ter eu tenho muita fé, né, sou otimista, que vai ter um twist, assim, onde a gente vai conseguir olhar muito mais pro lado humano, sabe? Onde a gente vai perceber que a gente está se perdendo em coisas não humanas, que para mim, o não humano, ele não está necessariamente atrelado ao tecnológico. Para mim, não é um celular que faz a gente menos humano, é a nossa cabeça, a nossa maneira de pensar. O celular é só um artifício ali, né, um artefato. E eu acho que já é uma maneira de pensar da gente que vem sendo desconstruída aí, porque você vê muitas pessoas, por exemplo, se você joga 500 anos atrás, não tinha nenhum vegano. Não tinha nenhum... Será que não? Não, com certeza. Só se o cara, tipo, não podia comer nada, assim, por alguma ideologia talvez não existia, né? Mas a ideologia, posso estar trazendo um dado mentiroso aqui, mas eu, assim, arrisco minhas moedas aí, não tinha nenhum vegano. E não tinha... Quer comparar quantos caras, por exemplo, com a vibe Greenpeace tinha 500 anos atrás? Então essas são pessoas muito mais humanas, sabe? Então essas pessoas são emergentes e que estão conseguindo colocar a sua ideia, e que se tudo der certo, vai ser dominante, cara. A gente tem que rezar para que um dia o veganismo seja algo sustentável e que todo mundo consiga ser essa porra, sabe? Porque eu não consigo hoje. Assim como, sei lá... É difícil, cara. A maioria da população não consegue. Mas aí é que a gente precisa do apoio da tecnologia para que faça com que isso seja um negócio viável, né, e sustentável, e que a gente consiga se desprender de coisas que a gente de fato não precisa para conseguir viver mais humanamente, mais saudavelmente, e evoluir como raça, né? Exato. É isso aí. A gente precisa de amizades, de se sentir parte de algo muito bom. Se sentir abraçado e sempre tanto entender que você trabalha, se o seu lado humano não está sendo valorizado, talvez seja a hora de reconsiderar. Não tô falando pra você pedir demissão e passar fome, sim, claro. Porque, claro, tem outros fatores a serem considerados. Mas é uma outra conversa. Pois é, por isso que é tão complexo, sabe? Mas sempre tenha em mente de que você, se não estão valorizando o seu lado humano, você não necessariamente precisa tomar uma atitude brusca em relação a isso, mas tenha a noção de que você pode mais e você merece mais. E é muito isso mesmo. Massa o papo, hein? Da hora, velho. Isso aí, galera. Foi massa. Foi. Obrigado. Show. Imagina. Valeu. Eu que agradeço sempre. Tamo junto. Valeu.